Então, boa noite a todos, quem chegou depois também, sejam todos bem-vindos a essa noite de capacitação. Então, hoje a gente começa a falar sobre o financeiro, né? A gente não vai esgotar tudo o financeiro hoje, mas a gente dividiu para hoje a gente focar mais naquele ordinário, né, dos lançamentos, pagamentos e afins. E na próxima terça vai ser totalmente focada ao fiscal, né, as notas, né, como procede em cada realidade, né, nas necessidades que os irmãos vão nos trazendo, tá certo? É, e aí eu vou explicando assim, né, um pouco do nosso ordinário, aquilo que é esperado de nós, né, no dia a dia do financeiro. Aí eu peço que, conforme eu for falando, vocês vão anotando as dúvidas que vocês tiverem porque eu vou explicar tudo e depois a gente vai fazer na planilha, né, um momento assim prático, alguns exemplos concretos, que talvez aquilo que ficou meio, não sei se eu entendi muito bem na explicação, vocês consigam absorver melhor, na prática. Então eu peço que vocês vão anotando aí todas as dúvidas que forem surgindo, tá certo? Aí eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Deixa eu apresentar aqui. Ó, ok. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim, a gente tá vendo o campo inteiro. Tá ótimo. Então, o nosso financeiro, né? Deixa eu ver se muda aqui. Só um instante. Pronto. Então, para começar aqui, né, do básico do nosso financeiro. Então, a Secretaria Comunitária ela é responsável por duas movimentações. Então, a gente tem o fundo da Secretaria Comunitária e a gente tem o escritório. No fundo, é aquela movimentação da administração do valor dos 5% em vista das necessidades dos irmãos. Então, no fundo da secretária comunitária é onde vai ter toda a entrada dos 5% que vocês recebem dos irmãos, seja da comunidade de vida, né? Seja da comunidade de aliança. E aí tem toda a sabedoria, né, para a gente ir administrando diante, das realidades, né, da comunidade de vida, principalmente de saúde, mas vão existindo outras e também da comunidade de aliança naquilo que fere a dignidade dos irmãos. E aí, no fundo, a gente tem a possibilidade de ter mais de um disponível, né? Então, há poucas missões hoje que só tem o caixa, né? A maioria tem o caixa e um banco. Tem esses dois disponíveis para administrar esses valores. E a gente tem o escritório, que ele é a administração de um valor menor para manter despesas internas do setor. Também das responsabilidades que o setor tem, né, os eventos, né, também aí a venda dos cordões e também algumas despesas da equipe, né, a gente vai descer depois melhor, mas os retiros, né, seja de estado de vida, seja de treinamentos da secretaria, né? Então, valor menor em vista disso. E aí é só um disponível. No escritório só tem um valor de caixa, né? Então a gente faz essa separação. Eu gosto de dar essa explicação, porque às vezes a gente fica um pouco confuso se tal objeto é no fundo, o valor sai do fundo ou do escritório. Então, eu acho que dá um norte, dá essa definição, né, de que o valor maior que fica no fundo, ele é em vista das necessidades dos irmãos. Tudo que diz respeito, né, aos irmãos, aqueles que estão, que nos procuram com uma necessidade, e o escritório é mais em vista de, responder algumas despesas internas que vamos tendo, certo?
E aí, né, concretamente, é, os objetos, né? Então, eu deixei aí as cores diferentes, aquilo que é receita, aquilo que é despesa. Acho que isso vai ajudar muito no dia a dia de vocês, quando a gente passar esse material. Então, a gente tem as receitas aí do fundo. Tem a receita do fundo de comunhão, que é todo 5% que entra, né? É, e aí é importante, assim, né? Tudo que entra e sai da secretaria, a gente tem que ter esse zelo, né? Que entra e sai do nosso caixa de estar constantemente alimentando, né? Não confiando na nossa memória, mesmo que haja trocas ali, é preciso tudo estar lançado. Para vocês mesmos irem acompanhando melhor diante quando chega o período dos pagamentos. Então, a gente tem essa entrada, né? Que é a principal da receita do fundo de comunhão. A gente tem algumas missões que recebem o repasse da assistência comunitária, então isso é uma entrada, né? Seja antes, né, a gente fazia muitos socorros para as missões necessitadas, mas hoje também existe a realidade do plano de saúde, que aí se vem da assistência comunitária, vocês usam essa entrada, né, receita de repasse para assistência, da assistência, aliás. Temos a recuperação de despesas do plano de saúde, que é quando, né, vai começar, vocês vão ver, vão usar bastante essa receita, né, a partir de abril, que vai entrar em vigência o PO, né, que foi construído ano passado, porque o Economato ou outro setor para missões maiores foi se responsabilizando por alguns planos, alguns valores de planos. E aí, quando eles repassam esse valor para vocês, aí entra como recuperação de despesas de plano de saúde. Temos também a receita de doações. Já me perguntaram algumas vezes, né, se doação entrava como fundo de comunhão. Não, a gente cria um objeto separado porque se foi feita uma doação é que de fato é para ser um socorro. A pessoa ela não fez uma partilha, né, não é da, pode ser da comunidade ou não, mas ela objetivamente quis fazer uma doação para socorrer a missão, né? A gente tem o repasse recebido pela secretária comunitária, que a gente costuma dizer nos acompanhamentos que é um repasse extra. Então, na aprovação do PO, tem algumas missões que, em vista de não se ter um PO, em vista de aprovar o PO e ele não ficar negativo, a gente vê que é viável, discernindo com vocês, ter um valor do escritório que volta para o fundo mensalmente. E aí, depois quando a gente der uma olhada no PO, vocês vão entender melhor e tirar melhor se houver dúvidas quanto a isso. E a gente tem também uma entrada de um repasse recebido da assistência comunitária para aqueles irmãos que que recebem algum benefício do governo e repassam, né, algum valor e repassam um valor assim para a comunidade, em vista disso, como eles dão um valor, a assistência comunitária repassa um valor para o irmão para suprir as necessidades que ele vai tendo de saúde. E aí, como esse valor é para o irmão, entra essa receita na conta da secretaria comunitária e depois vai ter a despesa, né? Tá certo? E aí a gente vai então para as despesas, né? Então a gente tem aqui as despesas dos repasses para assistência comunitária, as despesas com fundos necessitados, né? Que são aqueles repasses que nós vamos fazendo, né? Um para assistência, outro em vista, né, dos mais pobres ali para os fundos necessitados. Temos o repasse feito também para o escritório. Temos o repasse para a comunidade de aliança, então nesse objeto vai entrar tudo que os irmãos da comunidade aliança nos pedir, né? Então, se for uma conta de luz, se for uma terapia, se for um valor para remédio, qualquer coisa, né, que vá ferir na dignidade desses irmãos, e eles, através muitas vezes dos formadores, do colegiado, nos pedirem, vai entrar nesse objeto. Temos a farmácia, né, que aí entra todos os medicamentos da CV, né? Aqui, esses objetos detalhados são
totalmente da comunidade de vida, né? Então, a farmácia, as despesas médicas, né? Que hoje comporta só consultas, realidades de óculos e os exames, certo? Temos a terapia, né? A terapia psicológica, que a gente diz que é a terapia em si, e temos o objeto da terapia psiquiatra, que é a consulta com o especialista mesmo. Temos algumas despesas também de atividade física, então a gente tem aí a academia, a fisioterapia, nós temos o pilates e acredito que a hidroginástica, certo? Aí, continuando aqui, os objetos. Temos a despesa do plano de saúde, temos o auxílio alimentação que a gente diz, e aí é muito importante, né? O auxílio alimentação, eles são as dietas, né, que os irmãos nos procuram. Aí é muito importante ter uma orientação com o profissional, né? Ele ter passado por um nutricionista que indique de fato uma dieta específica. O auxílio transporte, né, que na maioria das vezes vai sendo usado para as consultas médicas, né, em vista das consultas médicas, naquilo que as coordenações de casa não conseguem suprir. Temos o material escolar, que aqui a gente gosta de destacar que a gente não, como secretaria, não paga, a gente não paga as mensalidades dos filhos da comunidade de vida. O que a gente se responsabiliza é o fardamento, né, e o material escolar. As despesas bancárias para aqueles que têm banco, né, tem esse disponível do banco na sua secretaria. Temos também despesas com repasse para membro desligado da comunidade de vida. Então, diante de um discernimento no desligamento entre o RL, a pessoa, né, e a assistência missionária que vai ajudando no processo, é discernido por um tempo específico ser feito um valor para que esse irmão, até que ele consiga, né, se estabelecer. Temos também a despesa com repasse para auxílio de familiares, você vê, então temos alguns casos, né, de familiares que às vezes só depende, só tem a pessoa, só tem o filho, né, que está na comunidade de vida, então, como comunidade, né, foi surgindo esses casos, então a gente faz esse auxílio, né, diante dos discernimentos que forem surgindo. Temos a despesas contra os repasses, né? Essa despesa, ela antes era muito comum diante de bolo e refrigerante que a secretaria assim, né, possibilitando para os casais, né, nos casamentos da comunidade de vida, né? Hoje foi feito um discernimento de que não faz parte mais da secretaria comunitária arcar com esse valor. Então, esse objeto ele vai ser usado em casos muito mais específicos, né? Diante de alguma realidade, por exemplo, da casa comunitária, de algo que realmente responde à coordenação de casa, mas se é uma realidade que vai ferindo muito especificamente a dignidade, né, do membro da comunidade de vida, aí a gente vai discernindo para a secretaria auxiliar com o valor, não com o todo, mas com o valor. E aí vocês, no caso, se houver essa situação, vocês dialogam com a gente, né, com os acompanhadores. Temos a despesa com estatutos, né? Muitos se confundem, mas o estatutos, ele não é do escritório. Estatutos é uma despesa que sai do fundo, tá? Despesas com cordões e tals. Então, aqui, essa despesa com cordões e tal, lá é uma despesa que sai do fundo exclusivamente para as primeiras medidas de compromisso, aqueles cordões que vocês doam quando tem a missa de ingresso no discipulado e a primeira consagração. Então, somente essa proporção, né, de cordões sai do fundo. Aquilo que é para revenda que vocês compram para revender para a comunidade Aliança aí na missão, sai do escritório. Aí a gente vai falar melhor quando passar para o escritório. Aí a gente tem também a despesa do auxílio saúde, né? Então a gente falou lá nas receitas que entra aquele valor para o irmão. Então, como você vai entregar esse valor para o irmão que recebeu da assistência comunitária, é importante você dar essa saída, porque não é algo que pertence à secretaria, né? Algo para ser repassado para o irmão. Então é importante
ter a saída também para não dar nenhuma diferença no seu caixa. E aí a gente tem também essas três últimas aqui, que são despesas próprias de quando se tem uma conta poupança, né? Quando se tem aplicação, que é um rendimento sobre a aplicação, o IOF, né? Que é um imposto, e a despesa com imposto de renda. Então, são três objetos que são, né, despesas que o próprio banco, quando se tem uma conta de aplicação, quando se tem uma conta poupança, vai gerando, tá certo? É, e aqui eu vou falar disso do escritório também, mas às vezes, sempre que vocês tiverem dúvida qual objeto usar, mas os que tem na minha planilha eu acho que não descreve aquilo que eu estou tentando lançar, sempre entre em contato com o seu acompanhador, porque a gente vai esclarecendo as dúvidas e, se for necessário, a gente faz a inclusão, nós fazemos a inclusão dos objetos que está faltando, né, para vocês seguirem aí o ordinário. Aí vamos agora para o escritório. Então, a gente falou lá dos repasses, né? Que lá no fundo tem o repasse que faz diante daqueles 5%. Tem o repasse é, da assistência comunitária, né? Que são os 10%, que tem os 45% que vai para o fundo dos necessitados. E diante daquilo que permanece no seu caixa do fundo, você faz um repasse de 10% para o escritório, para ajudar a gerir aquilo que você vai ter de despesa ao longo do mês no escritório e dos próximos meses, né? Também temos a possibilidade de receita com doações no escritório, aí entra como uma receita. Temos a receita na venda de mercadoria, oficinas, é o nome que a gente dá quando se tem a revenda de cordões, quando vocês vão vendendo os cordões para a comunidade de aliança. Temos a receita de eventos, que aí entra todos os retiros, né? Que, que vai tendo na missão, né? E aqui um adendo que nem sempre, algumas tem missões que já tem um setor de eventos e que o RL diz, não, isso pode deixar, né? Que não vai ser responsabilidade da secretaria. E aí, se não for responsabilidade da secretaria, não vai ter a receita, né? E provavelmente também nenhum custo. Mas isso é importante fazer um diálogo com os RLs, né? Eu acredito que na maioria das missões, pelo menos em algum desses eventos vai ser responsabilidade de vocês, né? Então, a gente tem o CACV. Hoje, né, o Retiro da Grande Comunidade foi substituído, né, pelo transbordamento da escuta, né, que vai ocupando esse lugar, e o lazer da grande comunidade. Eu acredito que sejam os principais, certo? O custo das mercadorias. Temos o custo das mercadorias, os custos aqui, né? Custo da mercadoria oficina, que é o nome que a gente dá para quando vocês compram esse cordão em vista de vendê-los para a aliança. Temos o custo de serviço em eventos, que aí entra todos esses retiros, nesses eventos que a gente tem da comunidade, que eu disse. Despesa com condução e transporte, né? Então, eu preciso ir no banco, preciso resolver alguma demanda, seja no período das missas, a gente está chegando aí, né? Então, às vezes, tem que comprar coisas, ter saídas, né? Então, entra nessas despesas. Ou às vezes até comprar quando vai para o correio, né? Coisas assim. Temos as despesas com cópias e encadernações, que aí entra os xerox, né? As cópias para ritos, impressões de boletos, né? O espelho de movimento de caixa, todas as demandas que vocês têm também para o envio do material fiscal aqui para a controladoria, do material físico. Temos as despesas com correios e malotes, né? É, Tem a despesa com decoração, e aí essas despesas de decoração, eu queria assim frisar que é com as missas de compromisso, né? Que não entra, porque na construção do PO a gente vê muitas vezes vocês colocando, muitos, né? Colocando despesas de eventos, né? Custos de eventos que ali tá dentro, sei lá, do CACV, em decoração, né? Sendo que já existe um objeto de custos para entrar isso. Então a gente destina mais as missas de compromisso mesmo.
Temos as despesas com missas, né? Alguma realidade aí que a missão não conseguia, a secretaria às vezes vai abarcando, né? Em diálogo. Temos as despesas com inscrição em retiros e eventos, né? Então, a gente esse ano vai ter os retiros da secretaria. Então, aí entra esse valor, né, de retiros da secretaria, também os retiros de estado de vida das pessoas da equipe. Então, os retiros que vai acontecendo que envolvam os membros, né? Aí você entra aí. É, a, as despesas com reciclagem. Então, reciclagem vocês não colocam em retiro de eventos, tem um objeto exclusivo para isso. Aí a gente tem também despesas com lanches e refeições, né? Então era muito comum, quando tinha as visitas, né? O ano anterior a gente fez, aí vocês perguntavam, né? Ah, eu tiro do fundo, tiro do escritório esse valor para colher, né? Então sai desses lanches, né? Também quando vocês vierem para o retiro, se, né, diante de necessidades, pode sair também desse valor. Temos a manutenção, né, de móveis e equipamentos, né, e aqui a gente diz que não é a compra desses itens, né, mas diante da necessidade de manutenção de alguns equipamentos, aí vocês têm essa possibilidade, diante, assim, né, de também da análise de como está o caixa. Temos as despesas com passagens, né? Então, aqui para o retiro, né? Aqueles que vierem, conseguirão vir. Então, tem seja a passagem aérea como a terrestre, né? A gente lança em objetos separados. Temos as despesas com custas cartoriais, até que muitos vão pagando pelo banco, lá no fundo, por exemplo, que seria um exemplo de custas cartoriais, né? As despesas com procurações, né? Então, isso sai do escritório, deve sair, aí se é preciso. Aí, né, muitas vezes precisa pagar pelo banco e aí a gente precisa fazer um movimento, né, de retorno para esse valor sair depois do escritório, devolver, né, esse valor. Aí mais algumas despesas, né? Então a gente tem as férias, né? Temos as férias pessoais quando a secretaria consegue arcar, né? Então, tudo isso que eu tô falando é importante vocês voltarem depois ao PO de vocês para verem aquilo que de fato foi discernido pela missão para esse ano que nós vamos viver, assim, né? Esse PO que vai entrar, que entra em vigência agora em abril, né? Para vocês ir também adaptando aquilo que foi mudado. Tem as despesas com manutenção e conservação predial, então, se necessário alguma reforma, né, alguma manutenção, pode sair daí. Os materiais de expediente, que é aqueles materiais assim do dia a dia, né? Então, folhas, caneta, aquelas necessidades básicas. Material de higiene e limpeza. Os materiais de informática, então, mouse, né? Necessidades assim, notebook, coisas assim. Recarga de celular, né? Que alguns pode se pagar para alguns irmãos da equipe. A internet, que eu não vejo muito assim saindo como despesa da secretaria, porque geralmente assim fecha ali, né, o centro de evangelização único, né? Uma única internet, mas caso seja necessária alguma missão, pode-se sair um valor para isso também. Aí tem as despesas com serviços gráficos, né? Então, quando chega aí a semana da unidade, né? Alguma realidade específica pode sair daí. O repasse, né, concedido para o Fundo da Previdência, aquelas missões que viram que consegue pagar de um ou dois irmãos. É, Aí sai também nessa despesa com repasse para o fundo da secretaria, que é aquele repasse extra, né, aquele valor que eu comentei, né, de repasse extra, em que você tira o valor do escritório para o fundo, né? Então, não é do nada que eu vou fazer, eu vou retirar um valor do escritório para o fundo, mas é diante de um discernimento, de uma necessidade, quando a gente passa pela construção do planejamento orçamentário, certo? E as despesas com estacionamento e brindes. Então, novamente, se você olha para a sua planilha e falta algum objeto, pode ser que esteja aqui, mas na sua planilha não esteja, você pode procurar a minha ou a Angélica, que somos as acompanhadoras financeiras, tá certo? É, Aí aqui.
Peguei aqui, né, uma base, assim, da nossa planilha, né? Ela é bem parecida ao fundo do escritório. Então, aqui tem as colunas, né, disponível, a data do lançamento, o objeto que você vai usar, a descrição, o centro de custos. Aí a gente tem essas duas colunas de atividade e título, o valor, o tipo de documento daquele lançamento e o link de documento. Então parece muita coisa, mas é um lançamento muito simples. Então isso tem no fundo e tem no escritório, certo? Então eu vou passar um pouco as, é, sobre as abas que a gente mais usa no nosso dia a dia e depois a gente vê, a gente faz vou fazer alguns exemplos para ficar algo mais concreto para vocês, tá bom? Então, no dia a dia dos lançamentos, porque quando você abre a planilha, você vê mil abas, né? Tem, dentro do fundo tem várias abas, dentro do escritório tem várias abas. Então, para não ficar confuso, né? Tem uma das primeiras abas que você, se você está no financeiro da secretaria, você já deve ter usado, ter lançado algo, que é a consulta disponível, onde você vai lançar a maioria dos objetos, né? Então, se vocês virem aqui embaixo do slide, mais para baixo, a gente tem o exemplo de como é o lançamento, né? Então, antes de começar os lançamentos, a gente colocou no início do ano os saldos. Então, tá zerado porque foi só um exemplo, né? Então, você vai colocar ali, se vocês acompanharem, né? Você vai colocar o disponível, caixa ou banco. E se você está colocando o saldo inicial, você vai colocar. Existe o objeto saldo inicial. E no detalhe você vai colocar se é o caixa ou extrato. Geralmente, a Angélica, a gente já deixou fixada essa informação para a gente só, no início do ano, a gente só foi acertando com vocês o valor de caixa e do extrato, né? Como finalizou 2024 para iniciar 2025, certo? Aqui não tem mais o centro de custos, ele é um só. A gente sempre usa um que tá aí quando você clica na flechinha ADM financeiro. Você vai colocar o valor assim que está, no caso aí, tal saldo inicial, mas nos lançamentos você vai colocar o valor, seja fundo de comunhão, seja alguma despesa. Aí tem, ao lado de valor, tem valor moeda local. Então, aí é uma informação automática, ela puxa da coluna anterior. Então, é muito importante que vocês não insiram valores onde está com uma célula rosa, que significa que é automático. Em cima da célula vem escrito, onde é manual automático. Talvez no slide não dê para ver tão nitidamente, mas na planilha vocês conseguem visualizar essa palavrinha, manual automático. E aí, o que que acontece? Às vezes, por engano, coloca o valor nessa coluna onde é automático. Aí, o que acontece? Dá erro na planilha toda, dá erro na consulta, aí vocês não conseguem ver qual é o saldo daquele mês, porque é uma informação automática. Então, se você insere, perde a fórmula. Então, se você cometeu já um erro ou não procurou a gente ainda e deu um erro na sua planilha, primeira coisa que você tem, que você antes de procurar a gente, você pode verificar se tem algum valor que você digitou nessa coluna, aí valor moeda local. Aí você apaga e tudo volta à calmaria, certo? O tipo de documento, né? Aí se foi um recibo, se foi algo do extrato, se foi uma nota fiscal, né? Existem todas as opções de tipo de documento. Às vezes, vem faltando, aconteceu de algumas missões me procuraram porque não tinha o tipo de documento depósito, né? Principalmente para o caixa. Então, se você sentir essa necessidade, você pode nos procurar para colocar também, tá? Esse link de documento que aparece por último, eu acredito que a Angélica ela vai descer melhor com vocês na próxima semana. Mas não foi pedido aqui do Economato Geral, né, do setor da controladoria, para após colocar os documentos no Drive, as notas, aquele documento, cada documento que for despesa, que for algo fiscal, que você conseguiu comprovar no CNPJ da comunidade, você copiar o link daquele documento e colocar aqui, para que
diante, né, do processo de contabilidade, eles localizem a informação, tirem as dúvidas mais rápido, certo? Mas eu acredito que na próxima semana vai descer nisso também com vocês. Aí na parte de cima desse slide tem um outro tipo de lançamento, que ele é destinado só para as transferências entre disponíveis. Antes se fazia junto com com a aba de lançamento disponível, só que teve agora em 2025 foi feita uma atualização. Então, como é? A transferência entre disponível é aquele movimento que a gente faz, pelo menos quem tem banco mensalmente, de um saque. Eu tiro o valor do banco lá, saco o cheque e em vista de um valor que eu preciso pagar algo pelo caixa, né? Não posso pagar pelo banco. Então isso acontece muito. Então, como eu faço esse lançamento? Se você sacou pelo banco, então a transferência entre disponíveis é saída no banco e entrada no caixa. Então, isso na planilha tem um exemplo aqui. Por exemplo, você coloca a data, a disponível de saída, banco, disponível de entrada, caixa. Coloca a descrição, saque, coloca o centro de custos, ADM financeiro, o valor. Depois pulo essa célula rosa aí, né? Valor moeda local. Coloco o tipo de documento. E aí, quando eu chegar no final do mês, eu coloco o link do documento, tá? O que já aconteceu algumas vezes, tem missões que quando está no processo de abertura de banco, tem um valor muito alto no caixa. E aí, por ser um pouco arriscado, precisa é, depositar um valor no banco. E aí, como eu faço esse lançamento? Se eu não preciso tirar um valor do banco, mas eu preciso que esse valor entre no banco, eu só troco o lançamento. O disponível de saída vai ser caixa e o disponível de entrada, banco, certo? Então, só para explicar, porque já teve missões que já aconteceram. Se você não tem um valor tão alto no caixa, se você tem o uso cotidiano do banco, vai ser 98% das vezes vai ser esse exemplo que está aí. Disponível de saída banco, disponível de entrada caixa e coloca as informações. Ok? Então a gente falou do lançamento, né, do dia a dia. Mas aí, se eu quero consultar, se eu quero saber se o meu saldo tá, porque no lançamento não mostra o saldo, né? Como eu faço para ver se tá certo os lançamentos, se meu saldo tá batendo? Então, a gente tem ao lado dessa aba de lançamento disponível, tem a consulta, né, disponível. Então, você tem aí, dá para ver bem no cantinho, no comecinho, né? A data inicial e a data final que eu quero analisar. E aí eu escolho se eu quero ver o caixa ou o banco. Se eu não digitar nenhum dos disponíveis, vai aparecer tudo junto, vai ser uma loucura e você não vai fechar nada. Então tem que colocar qual disponível você quer descobrir e qual o período. Se eu quero ah, janeiro, fevereiro e março, eu sei que o saldo tá ok, tá batendo. O que eu tenho no banco, eu tenho no lançamento. O que eu tenho em caixa físico tem nessa. Tá batendo o saldo. Mas eu quero ver se em abril corresponde. Aí você puxa, igual aqui tá até 2/4. Mas se eu quero conferir só janeiro, então eu pego dia inicial de janeiro, dia final de janeiro. E é muito importante esse processo, gente, de você bater o saldo ao final do mês. Porque existem etapas que a gente não pode pular, né? Então, todo final do mês você tem que verificar se o saldo está correspondente, se o que está na planilha não é irreal, certo? Tanto no caixa quanto no banco. E aí, se tiver, se no banco geralmente é mais fácil a gente conferir se a gente não fez isso ao longo do mês, né? O caixa às vezes dá mais trabalho porque envolve, né, as saídas que às vezes a gente pode esquecer de anotar na hora. Mas eu acredito que se a gente fizer esse movimento com mais frequência, tende a ser muito mais tranquilo o nosso trabalho. Então, talvez, se você não é uma missão tão grande como, por exemplo, Natal, Brasília, ou Fortaleza, você
e você tem mais apostolados, talvez você consiga administrar fazendo essa consulta de 2 em 2 dias ou com prazo um pouco maior. Mas se você é uma missão muito grande, vai fugir do seu controle se você não fizer esse movimento diário, tá bom? E aí, outra informação que eu trouxe aqui de uma outra aba que é muito importante para a gente são os repasses, né? Então, já teve missões que me procuraram, nossa, quando eu fui acompanhar, nossa, mas é sério que a gente tem uma planilha que faz esse cálculo? Porque eu fazia tudo na mão, ou eu fazia, criava uma planilha à parte. Então, em vista de facilitar a nossa vida, a gente tem essa aba, né? Aqui tá eu tirei prints diferentes para pegar também o repasse do escritório, mas é uma única aba que tem os 3 repasses. Aí, quando a gente for para a prática, vocês vão ver melhor. Então, explicando porque muitos têm dúvidas de como eu analiso essa aba de repasses. Então, aqui pegando repasse para assistência comunitária. Então, tem uma primeira linha aqui, saldo inicial. Esse valor é o valor que a gente puxa do ano anterior, se faltou algum valor ser pago de repasse em dezembro de 2024. Então, se você deixou de repassar, não conseguiu, ou ou surgiu algum lançamento depois, e aí faltou você repassar, vai aparecer em saldo inicial, certo? E aí, conforme você for lançando ao longo do mês, vai aparecer na linha de baixo o repasse devido do mês. Vai aparecer esse repasse e aí você vai ver de fato o valor exato que você precisa enviar para assistência naquele mês. Então, é muito importante você ver essa linha, repasse devido, porque senão você pode ir fazendo a mais ou você pode ir fazendo a menos. Aí você pode, sem querer, criando uma dívida por não ter observado o valor correto para se fazer. E aí, um pouco mais embaixo, a gente tem o valor pago que aparece quando você coloca lá repasse para o fundo da assistência, que você pagou aquele valor, que você fez aquele repasse. Vai aparecer aqui também, certo? Então, vai abater diante do devido o quanto você pagou, ok? E nessa aba aqui que tá rosinha, saldo a pagar, vai ser a diferença do que faltava você pagar e do que você pagou. Se esse valor não corresponde, vai aparecer uma diferença. Então, aqui esse valor, ele tá um pouco irreal porque é um modelo, né? Então, tá R$ 10. Mas aí, é, você pode, nessa coluna dos três, né? Repasse para assistência, fundos necessitados e do escritório, ir acompanhando por essa tabelinha, ok? E aí, vocês vão ver um pouco mais embaixo dessa tabela de repasse da assistência tem uma linha de receita do fundo de comunhão, em que ele calcula, tanto nesse repasse quanto nos demais, o valor total que entrou do fundo de comunhão. E aí ele, ao lado, se vocês verem em janeiro, lá ao lado de receita de fundo de comunhão, tem 2 colunas. Que uma mostra o total que entrou de fundo de comunhão e a outra mostra já a porcentagem dos 10%. É bom a gente ir acompanhando essas informações, porque pode ser que a planilha, em alguns casos já aconteceu, dela tá com algum erro e não puxar o valor total do fundo de comunhão. Então, quando você olha, se aparecer um valor muito pequeno e não é comum aquele valor, você já sinaliza a gente, olha, eu acho que tá errado isso daqui, ou não tá aparecendo nenhum valor. Que aí a gente vai verificando a fórmula para ver se existe algum problema, tá bom? Então, da planilha, essas são as principais abas que a gente utiliza aí no nosso dia a dia, tá certo? Eu quis trazer, aí pode ser que tenha ficado dessa parte com uma dúvida, então daqui a pouco, quando a gente for para a planilha real, aí talvez vá se descomplicando, tá bom? Eu quis trazer também um pouco da rotina do financeiro, porque muitos têm mais de um apostolado, então talvez é um pouco confuso quando eu vou para a secretaria me organizar com o que de fato eu preciso fazer.
Então, aqui, não sem estar enrijecido, assim, né? Mas esse é o principal que precisa estar na minha atividade. Então, vai surgir urgências, mas aquilo que eu de fato preciso cumprir é o que está aqui, tá bom? É, Então, o primeiro que temos aqui, atualizar lançamentos e verificar se os saldos são reais com extrato e o valor em espécie, com periodicidade. Então, aquilo que eu fui dizendo lá naquela aba da consulta disponível, eu lanço tudo. E aí, eu posso, ao final daquele dia, ver se o saldo está correto, ver se eu não errei, porque são muitos números, né? Principalmente no extrato, se eu não errei algum valor. Gente, tem vezes assim que alguns financeiros vão me procurando, Giovana, me ajuda com essa planilha, não tá batendo caixa. Aí eu vou ver, às vezes é só o seis que trocou de lugar com o quatro, né? Então, é um momento do lançamento que precisa da nossa atenção. Nós não somos perfeitos, vamos errar, mas assim, a gente tendo atenção e o saldo é uma forma de confirmar, né, se de fato tá tudo lançado corretamente, né? Para ser realmente zelar por aquilo que estamos administrando. Uma outra tarefa, né, do financeiro da secretaria é realizar os pagamentos, né, e acompanhar a planilha dos repasses para fazer os repasses devidos, né? E aí entra também o acompanhamento do PO, né, aquilo que de fato no nosso planejamento a gente se comprometeu. Algo assim que às vezes vai faltando em algumas missões, né? É essa atenção aos comprovantes, né? Então, muitas vezes a gente não tem um feedback dos repasses, porque tem missões que têm dívidas e tem os repasses do mês. Então, às vezes, o nosso financeiro e até a Vitória, né, que hoje responde, administra esse valor no escritório geral, fica confuso, porque não chegou o e-mail com. é, não chegou o e-mail com comprovante, então fica aquela coisa meio não identificada, ou veio, mas a missão não disse se aquilo era de dívida, se era de alguma parcela, se era de um mês, se era metade de um mês, se era o valor integral. Então, é importante a gente não só fazer o pagamento, faz parte de um processo. Então, eu faço o pagamento, eu envio o comprovante, né? Então, faz parte de um processo, né? É importante a gente finalizar, né? Viver o processo todo. E também é importante o comprovante também do plano de saúde, né? Então, a gente tem atenção com esses comprovantes, né? Com envio para realmente, para que as informações vá se confirmando. Outra atividade é alimentar no Drive as notas e extratos de cada mês, né? Então, por vezes, assim, o Economato já nos procurou, assim, que não encontrou, né? Não estava quando eles precisavam de um extrato, porque às vezes precisa conferir alguma informação, ou até mesmo a gente, quando a gente está verificando os lançamentos, fica com dúvida em algo. E aí é muito importante, eu sei que é muita coisa para fazer, né? Mas é importante a gente tentar ao máximo, se esforçar ao máximo para ter essas informações atualizadas, né? Então, todo esse material de notas, assim, tudo aquilo que é necessário no Drive, e também no final do mês enviar aquilo que for físico. É, uma outra coisa que eu queria comentar é sobre os saldos iniciais, né? Os saldos iniciais das planilhas é sempre um diálogo que no acompanhamento a gente vai fazendo com vocês para confirmar. Então, se é necessário que se faça é, algum ajuste, não mude o saldo inicial por si. Nos procure para a gente tentar entender qual é a necessidade que você precisa, né? E eu presto atenção principalmente no início e no final do ano, porque como agora a planilha ela puxa automaticamente, ela arrasta o saldo que ficou do ano anterior para o seguinte, é muito importante que essas informações estejam corretas e a gente quer certificar com vocês para que não aconteça como esse ano, de que mudou muitas secretarias e aí a pessoa que chega fica perdida, porque não sabe se a informação está correta, se não está. Então, é muito importante esse diálogo conosco. E se for necessário no CAT um ajuste, não mude por si, não faça a conta por você mesmo, mas nos procure porque nós queremos ajudar no processo, né? Talvez não seja necessário um ajuste. Talvez a gente junto possa
recordar, lembrar de algo que não foi lançado, achar algum erro que esteja gerando aquilo, tá bom? É, Aí uma outra coisa que eu queria comentar é sobre as dívidas dos repasses. Então, tem algumas missões, né, que diante as gestões anteriores ou até mesmo a realidade do ano anterior, né, do plano, foi ficando pendente com alguns repasses. Então, se você hoje chegou na secretaria e você descobriu, foi te passado que você tem alguma dívida, é importante negociar, né? É importante nos procurar, né? Então, se é uma dívida com assistência comunitária, com esse repasse, então você nos procure, Secretaria Comunitária Geral, né? É, no, aos acompanhadores financeiros que a gente vai tentando juntos definir qual que é a melhor forma de ser feita essa parcela. Então, hoje a gente tem uma planilha que a gente consegue visivelmente para vocês colocar o valor das parcelas, quantas parcelas, qual as datas, e conforme vocês forem pagando, vocês vão visualizando a baixa dessa parcela também. E aí vocês podem falar diretamente conosco caso tenha uma dívida que ainda não foi parcelada. Ou se você chegou agora e não sabe como está o parcelamento, pode nos procurar também. A respeito do fundos necessitados, muitas vezes nos procuram, mas a única coisa que eu posso fazer, que a Angélica pode fazer, é te ajudar a como ver a melhor forma de propor isso para o fundos necessitados, porque como não é uma conta que nós administramos, nós não temos essa autoridade de falar, não, a gente aceita esse parcelamento, a gente aceita essa negociação. Então, hoje quem responde é a Vitória, né? Então, no fim, depois eu posso mandar no grupo o e-mail dela, para vocês enviarem o pedido, caso seja necessário, caso a sua missão esteja com dívida, então é necessário procurar ela. Mas assim, não procure só, como eu parcelo a dívida. Não, você traz informação completa, Vitória. Nós temos esse valor total de dívida. Queremos fazer a proposta em tantas vezes, tal valor, faça para ela entender o contexto, né? Porque são muitas missões, então ela precisa entender o contexto da sua missão também. Aí aqui nós temos também os empréstimos. Então, nós temos aqueles empréstimos que são aqueles que se fazem entre os setores, secretarias com outros setores. E temos também alguns lançamentos de empréstimos que nós fazemos quando entra um valor, principalmente quando entra um valor que não é do fundo no fundo, seja uma entrada, seja uma saída. Então, como assim? A gente faz um lançamento de recebimento de empréstimos a pagar ou obtidos, tem essas duas linguagens. Quando entra um valor de 10%, né, que deve ser destinado ao economato quando entra na secretaria, quando entra um valor de cordões, né, dos Irmãos da Aliança, e quando entra um valor de evento, seja inscrição, alguma outra realidade. Então, quando entra esses valores, eu preciso lançar como recebimento de empréstimos a pagar, porque é um valor que não é do meu caixa fundo. Então, se eu lanço como objeto que é do fundo, eu não vou me lembrar depois que eu preciso devolver, seja para o escritório, seja para o economato, né? Então, por isso, a gente destina esse objeto de recebimento de empréstimos a pagar para esses objetos. E aí, depois é importante lembrar, né, de realmente devolver. Então, se é um valor do economato, eu vou devolver. Então, eu vou fazer a transferência para o economato. Se é um valor de venda de cordões, eu vou sacar, né, esse valor e repassar para o escritório. É importante realmente você sacar esse valor, porque senão você dá o lançamento e o seu caixa não vai bater porque o valor ainda está no banco. Então é importante fazer esses dois processos, tá certo? E também a saída de eventos. Eu preciso dar essa saída, voltar esse valor, se foi uma entrada.
de eventos, eu preciso passar esse valor para o escritório para fazer os devidos pagamentos, tá certo? E aí, algo que a gente pede muito, se você pode, evite fazer pagamentos próprios do escritório no fundo. Se te é possível, se você pode fazer um depósito, se você tem um valor no escritório, faça pelo faça pelo escritório, não faça pelo banco. Por quê? Não é porque a gente é chato, é porque vai te dar mais trabalho. É porque tem movimentação específica para isso e vai te dar mais trabalho fazer essa troca, ok? Então, eu disse, né? Se você pode, evite. Mas se não for possível, né? A gente tem um tipo de lançamento que a gente faz, tá? Então, se é um pagamento, se eu tenho que fazer um pagamento de previdência, se eu tenho que fazer, passar férias pessoais, eu acho bem difícil, né? Porque a gente costuma mais dar o valor assim por mão mesmo. Mas se é reciclagem, se é o treinamento, se é as procurações, que agora, né, com tantas transferências, muitas missões sendo que pagar procuração, né, para ter as novas assinaturas. Então, se você precisou pagar pelo banco, como você vai fazer? A mentalidade é, se eu paguei pelo banco, é como se eu tivesse se eu tivesse pegado um valor emprestado do fundo. Então, eu vou fazer o seguinte, esse valor que eu vou dar uma entrada no, eu vou dar um valor, eu vou fazer um lançamento como pagamento de empréstimos concedido, que é o pagamento que eu fiz no banco. Aí depois eu vou lá no escritório e vou lançar recebimento de empréstimos obtidos. Por quê? Eu peguei emprestado um valor do banco e entrou esse valor no escritório. E aí, embaixo, eu lanço a despesa do escritório, depois de lançar esse recebimento. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui que é muito comum, as custas cartoriais, que são as procurações. Então, eu recebi esse empréstimo no escritório e coloquei a despesa. E aí, depois eu tenho que devolver esse valor, né, para o fundo. Então, depois eu vou dar saída como pagamento de empréstimos a pagar no escritório, em vista, né, do fundo. E dou essa entrada no fundo como recebimento de empréstimos concedido, tá bom? Parece um pouco complicado eu dizendo, mas na prática é bem tranquilo, porque é um lançamento muito padrão. Ele não tem alteração, então é bem tranquilo. Mas se você não quer ter esse trabalho, o que você faz? Você paga no escritório, que é do escritório. Tá bom? Então fica a dica aí. E aí a gente tem o outro tipo de empréstimo, né? Que é aquele que a gente mais conhece como empréstimo mesmo, que eu digo que é um recebimento de empréstimo concedido quando quando eu recebi o valor de empréstimos que eu fiz a um outro setor. E o pagamento de empréstimos é diante de um empréstimo que eu dei para outro setor. Então, eu emprestei para um setor, pagamento de empréstimo. Ele está me devolvendo, sei lá, eu emprestei para Economato e ele vai me devolver. Recebimento de empréstimos concedidos. Beleza? Então, são casos mais específicos que a gente usa por empréstimos concedidos. E aí eu vou mudar aqui a tela e a gente vai um pouco ver isso na planilha, tá bom? Como se dará. Então, vocês estão vendo aí a tela? Sim. Ok.
Então, só aumentar aqui. Então, como tinha lá no exemplo, né? Tenho os saldos iniciais, né, do caixa e do banco, que a gente colocou como 31/12. É, e aí os valores, né? Que são fictícios aí, mas os valores que iniciou 2025 nessa missão. E eu coloquei o tipo de documento recibo, ok? E aí, para a gente ver depois os repasses, como a gente enxerga, eu coloquei, fiz aqui alguns lançamentos. Então, quando é fundo de comunhão? Então, supondo que entrou um fundo de comunhão no banco, eu coloco disponível banco, coloco a data a data, né, de lançamento e que a receita é de fundo de comunhão. Aí eu posso colocar o nome do irmão, né, que eu estou lançando, coloco centro de custos ADM, coloco o valor que esse irmão fez e o tipo de documento, né? Se foi no banco, possivelmente você pode colocar o extrato. E aqui alguns exemplos aqui também de como se pode lançar, para lançar se eu paguei, né? Então, se eu paguei o fundo dos necessitados e o repasse da assistência, eu coloco a data, né? O disponível que foi feito, se foi pelo caixa, se foi pelo banco. Coloco o objeto, posso colocar na descrição o mês que se refere, coloco o centro de custos, ADM financeiro e os valores que eu fiz. E o tipo de documento, né, também. A mesma coisa em outros objetos, né? Então, aqui tem um outro exemplo de uma outra despesa, né? Que é o plano de saúde. Então, no banco, né, que a gente paga, a data, plano de saúde, objeto, e aí eu posso colocar também o mês e o ADM financeiro, centro de custos e o valor. E aí tem algumas missões que, por alguma realidade, o economato fez na conta deles. Ok, saiu do seu caixa, né, e você deu o valor para o economato pagar. Então, você coloca o disponível seria a caixa e segue a mesma ordem, tá, joia? Essa parte de lançamentos, é, no escritório eu não trouxe aqui, mas segue da mesma forma. É a mesma aba, assim, bem similar, só com objetos diferentes e o único disponível vai ser caixa mesmo. Tá bem? Tá bem? Aí ao lado, como eu disse, tem a transferência entre disponíveis, que é aqueles movimentos de saque, né? Quando eu saco um valor do banco para o caixa. Então, aqui um exemplo. Dia 8 de janeiro, eu fiz um saque de 5.000. Então, disponível de saída banco, disponível de entrada caixa. Posso colocar saque ou mês como descrição, o centro de custos ADM e o valor e o tipo de documento, ok? Aí nós temos, só para vocês visualizarem, a consulta que a gente comentou, né? Então eu coloco a data, então eu coloquei só janeiro, escolhi o disponível que é banco, aí vai puxar, por exemplo, o saldo anterior, se vocês virem no cantinho, vai mostrar que eu iniciei com 4.069,81 meu banco. Aí mostra as entradas e saídas naquele mês. Então, eu coloquei valores aleatórios nesses lançamentos, mas se isso fosse verdade, o seu banco estaria negativo. É bom ser fictício mesmo. Então, é nesse saldo final que você vai verificar, que você vai verificar se realmente é real o que está na sua planilha, certo? E só para finalizar, trouxe aqui para vocês o saldo inicial. Então, supondo aqui, nesse repasse da assistência, que dá para ver aí, né? Supondo que eu deixei de pagar R$ 500 para assistência comunitária.
Supondo que eu deixei de pagar R$ 500. Então, eu vou puxar isso como saldo inicial. E aí, pelo que foi lançado do fundo de comunhão, dá para ver aqui, né, que foi lançado R$ 300, bem aqui embaixo. É, Aí vai aparecer ao lado, repasse devido do mês, 30. E aí, um pouco mais embaixo, o valor pago, R$ 50. Então, se eu deixei de pagar 500, veio, é, em janeiro, eu teria que pagar R$ 30 e eu paguei só 50. Então, significa que falta 480. Então, para fevereiro, vai ficar R$ 480 acumulado. E aí, como eu já tinha feito um lançamento de fevereiro, aí dá para vocês acompanharem também, né? Que em fevereiro entrou R$ 700, e aí puxou os 480 que não foi pago em janeiro e juntou com o repasse devido do mês. Então, a planilha ela vai seguindo essa ordem. Então, às vezes a gente se confunde, né? Quando vê esse saldo a pagar positivo, acha que eu paguei a mais, mas a fórmula é ao contrário. Como tem uma sequência, a fórmula, quando aparece um menos, significa que você pagou a mais do que era devido. E quando tá sem o menos, quando tá normal, na verdade, aquilo que falta você pagar. Então, essa é a estrutura, né? Essa estrutura desse repasse. E aí vai ser a mesma coisa no fundo dos necessitados. Como, por exemplo, eu não. Deixa eu. Supondo aqui no fundo dos necessitados que vocês pagaram tudo em 2024, né? Coisa mais linda. Aí, devido do mês, né? Como é 45%, né? É diferente o valor. É o mesmo, pega a mesma base, né? Do que entrou no mês, mas o cálculo é diferente. Então, fica 135. E aí, se eu paguei 200, então, na verdade, eu paguei a mais R$ 65. Então, para vocês verem a diferença, né? Quando fica negativo e quando fica positivo. Negativo, então, é que, na verdade, eu paguei a mais. Acho que nesse dá para ver melhor, né? Como a fórmula funciona. Porque, como tem só dois valores, então, aqui R$ 135 era o devido, eu paguei 200. Então, para fevereiro tem esse valor, um valor que eu já tenho assim a mais, algo que eu vou calcular, a planilha já vai calcular que em fevereiro eu vou pagar menos R$ 65 do que era devido. Beleza. Então, da planilha é isso, e aí tem um pouquinho embaixo o escritório, que também funciona a mesma coisa, tá certo? Então, as três tabelinhas funcionam da mesma forma. E o PO? O PO, ele segue essa estrutura de objetos. Então, eu não sei se todos, que estão hoje na secretaria, mesmo que não seja a missão que você está hoje, já participou de alguma construção do PO. Mas às vezes a gente vê o PO como assim um bicho de sete cabeças, né? Mas ele é muito simples porque, na verdade, é aquilo que eu tenho de entradas e saídas, né? Detalhadamente, né? Objeto por objeto, daquilo que a gente já lança no nosso ordinário. Então, eu aconselho, assim, após aqui, assim, o próximo dia que você for trabalhar, dê uma olhada, assim, no PO. Aí, uma coisa importante é que o acesso do planejamento, né? A gente já mandou um link para quem estava sem. Ele não é pela missão, ele é pelo nome da pessoa que se faz o acesso. Então, quando muda uma pessoa da secretaria que tem aquele acesso, é necessário pedir outro. Então, se você não conseguiu, é, o acesso ainda ao planejamento, você pode solicitar naquele link. Você pode me mostrar naquele link, ok? Aqui tinha pedido, você poderia mostrar a planilha do escritório com esse repasse? O repasse que é feito, o repasse, a saída do banco, a saída do fundo para o escritório, Anatelma, que você quer?
Não, a minha dúvida era aquela da questão dos valores, porque eu achei que como o repasse 10% era o mesmo valor que também passava para o escritório. Aí por isso que eu te falei que no meu o valor era diferente, mas eu vi aí que é um valor diferente, né? A porcentagem. Sim, é porque o repasse do escritório, ele não é em cima do total que entra do fundo de comunhão. Ele é Sim. do valor que fica na secretaria após fazer o 45 do fundo e o valor da Ah, assistência. pronto, tá ótimo. Obrigada. Então, eu não vou conseguir abrir com vocês o PO agora, mas aí vocês podem trabalhar, dar uma olhada nele, anotar as dúvidas e nos acompanhamentos, irem trazendo as dúvidas que vocês tiverem. O que geralmente é unânime, que quem pega fala, mas mudou, gente, saiu gente, aumentou despesa, diminuiu despesa. Isso, a gente não tem como mudar o PO porque ele já foi feito, mas é necessário. é, Mas aí é necessário, junto ao seu acompanhador, você ir acompanhando, você ir vendo mesmo o fluxo de caixa para fazer as adaptações que forem necessárias, tá certo? Agora a Patrícia, ela vai dar uma palavra para vocês a respeito dos planos de saúde, e aí depois a gente abre para as dúvidas que forem surgindo. Gente, boa noite. É, então, boa noite. Boa noite, Ritinha. Saudade, Ritinha. Então, gente, tudo isso que a Gel foi falando aqui, talvez, né, para Ritinha, para Érica, para outras pessoas que nunca lidaram tanto com essas questões financeiras, administrativas, gestoras, né? Sejam um assunto, por vezes, meio complicado, né? A gente lidar ali com o financeiro, com o dinheiro que entra, dinheiro que sai. O caixa da secretaria, ele realmente é um pouquinho complexo, porque ele tem alguns critérios que são utilizados e que fica aquela, pode ou não pode? É ou não é? É responsabilidade de quem? Da secretaria de não sei quem, né? Então, tudo isso, todas as vezes que você for tendo dúvida, é muito importante você entrar em contato com seu acompanhador, sua acompanhadora financeira, né? Pode ser também com os outros acompanhadores, mas quando o acompanhador financeiro não puder. Porque nós vamos aqui tentando construir tudo muito junto, né? A mentalidade, a gente vai sempre tentando construir muito junto. E sempre que as pessoas que têm dúvidas, né, a gente vai dialogando aqui. E assim, já apareceram dúvidas de coisas bem inusitadas, né? Então, a gente às vezes fica assim, fazendo realmente um discernimento, né? A gente vai fazendo discernimento. Então, é muito importante que vocês procurem, nos procurem, né? Sempre que vocês tiverem dúvida. E é muito importante vocês saberem que vocês agora gerem uma parte da comunhão de bens, né? Então, essa comunhão de bens, ela não é um dinheiro que você, o seu econômico, o seu RL ou fulano de tal faz da forma que der na cabeça, né? Mas existe uma forma de gestão que não é uma forma de gestão que a gente está ditando, né? Mas que o governo geral da comunidade discerniu dessa forma. Existem os porquês, aqui a gente não tem como esmiuçar, né, o porquê de tudo, mas existe, tudo tem um porquê, né? O porquê de ser assim, o porquê do lançamento ser assim, o porquê de... Existe todos os porquês, né? Sempre tem um motivo, né, de ser dessa forma. Então, a gente pede realmente a comunhão de vocês, né, conosco, com tudo aquilo que a gente vai orientando, para a maior glória de Deus e para a maior santificação da comunidade. Amém? Eu quero falar rapidamente com vocês aqui sobre os planos de saúde, certo? É o seguinte.
Vocês, principalmente quem está chegando agora na secretaria, né, pode estar se perguntando por que que tem todo esse movimento para se ter um plano de saúde, né? Então eu vou explicar para vocês. Quando os nossos estatutos foram aprovados lá em 2007, né, fazem 18 anos, né, de aprovação dos nossos estatutos, como nós não somos uma instituição religiosa que recebe salário, né, então a Santa Sé nos orientou duas coisas. Que nós tivéssemos de todos os missionários consagrados a previdência paga, né, e o acesso à assistência de saúde, né? Então, graças a Deus, todos os consagrados hoje têm a sua previdência paga junto ao INSS, né? Temos ali, assinamos a nossa prebenda todos os meses e as missões vão repassando esse valor para o fundo da Previdência, a Previdência vai pagando, então, ali ao INSS, o valor equivalente a cada consagrado. A pessoa se consagrou, já entra na lista aí do INSS. Os planos de saúde foram algo mais complicados, né? Porque quando, em 2017, nós começamos a fazer vários estudos de como nós poderíamos fazer uma adesão coletiva de um plano de saúde. A gente sabe que um plano de saúde individual ele é extremamente caro, né? Se hoje a gente já tem tanta dificuldade de pagar plano de saúde, se fossem planos de saúde individuais, ia ser muito mais inviável, né? Então, nós começamos a pesquisar, fizemos várias reuniões com a Unimed, com a Mil, com corretoras, com várias empresas, né? Consultas com advogados, enfim. Nós trabalhamos muito, né? E aí, quando nós descobrimos uma forma de fazer um plano coletivo. O setor jurídico aqui passou uns anos tentando, mudou a nossa personalidade jurídica, fez várias mudanças no nosso estatuto social. E quando nós retornamos para a Unimed com essa nova personalidade jurídica, a ANS tinha excluído do rol das. Ui, gente, a minha cadeira aqui desceu. Tava tão bem, né? É para animar um pouquinho aqui a noite. Perdão, gente. Foi meio cômico aqui. Então, tá gravando. Então, tá gravando, né? Vai ficar registrado esse mico aí. Ô, Ritinha, mulher, ri não. Vamos lá, Tu tentando caiu com voltar. tanta classe, mulher, que não deu nem para perceber, só porque tu falou. Ô, Ritinha. Até para cair cai com classe, gente. O que é isso? Vamos lá tentar voltar aqui ao nosso assunto. Ai, Jesus, não vou. Partiu de dois em dois, então é a Patrícia se comporta. Tá meio difícil aqui. Voltando aqui, né? Então, saiu do rol da ANS a personalidade religiosa, né? De planos coletivos. Por quê? Porque, infelizmente, os nossos irmãos protestantes estavam abrindo igrejas e estavam colocando familiar, vizinho, todo mundo desse plano coletivo, né? Então, a ANS fechou esse perfil, não entrou mais no rol dos critérios lá da ANS. E aí nós ficamos novamente sem termos uma opção viável jurídica, né?
E aí, dialogando, buscando informações, fomos bater nas portas da Canção Nova para entender como é que eles faziam. E aí eles faziam o plano deles, coletivo, via uma administradora de benefícios ligada à CNBB chamada Saloplan, certo? Através de um programa da CNBB, é o programa Bote Fé, e a gente começou, então, ali a dialogar, né, com o padre Valdeci, que é um coordenador desse programa Bote Fé, com o Calil, que é o diretor da Saluplan, diretor administrativo da Saluplan, e fomos ali estudando formas, né, valores, formas de fazer um plano de saúde que atendesse a todos os consagrados da comunidade de vida. Então, aí nós fomos tentando colocar nos POs, fomos tentando, né? E aí não se chegava nem a 50, nem a 40% do valor. O que a gente colocava nos POs não chegava nem a 40% do valor dos planos de saúde, né? E nós tínhamos somente 30% dos consagrados no Brasil com planos de saúde. Então, era até vergonhoso mostrar isso para a Santa Sé, né? Porque eles já tinham nos pedido isso desde 2007. Então, aí, quando foi no ano passado, o Moisés, junto com o conselho, discerniram, né, que os economatos também entrariam ajudando nos pagamentos dos planos, né? E aí o economato, ele vai auxiliando ali com o valor de R$ 400 por irmão, naquilo que ele consegue também, né, no que está discernido no PO dos economatos, existe um valor discernido no PO dos economatos e que entra como repasse para as secretarias comunitárias. Então, eles não estão pagando o plano de saúde, eles estão pagando o fundo de saúde, que não serve somente para pagar plano de saúde. Não existe plano de saúde de R$ 400. Só os que são Uniflex, né, de pessoas mais jovens, certo? Isso aí é uma ajuda para toda a dimensão de saúde da comunidade de vida, certo? E aí, quando a gente colocou ali no papel, né, tudo que os economatos conseguiam pagar e as secretarias, nós ainda não conseguimos atingir nem os membros com promessas definitivas. Então, precisamos eleger o critério de irmãos com promessas definitivas até 2022, certo? Então, esse ano, nesse novo PO, fizemos a adesão de todos os irmãos com promessas definitivas até 2022, certo? E tem também, né, as noivas, as casadas, os sacerdotes, né? Existem os filhos também dos irmãos da comunidade de vida também entram nesses critérios, tá certo? E aí, é muito importante nós entendermos esse histórico para a gente entender que nós temos uma missão muito grande, né? Nós temos uma missão muito grande. Nós temos uma missão de incluir todos os consagrados. Então, em 2025, foram as promessas definitivas até 2022. Ano que vem nós vamos precisar avançar muito mais, né? Eu não sei promessas definitivas até quando, né? Se até 2025, né? Para depois atingir a todos os consagrados. Então, para isso, nós vamos precisar trabalhar bastante a comunhão de bens, né? Para isso, nós vamos precisar trabalhar bastante a conscientização do uso, da administração desse recurso do fundo de comunhão, né? Nós vamos precisar trabalhar muito nisso. E nós vamos aprofundar mais sobre isso nos retiros, tá? Porque isso não vai servir só para vocês que são novos, vai servir para todos, né? Nós vamos precisar trabalhar a conscientização no uso do plano por causa da coparticipação, que é 40%. Então, não dá para a gente, não é para ficar sem usar o plano, não é isso que a gente quer. Mas não é para também estar usando assim, né, de forma desmedida, né? É bom a gente ajudar assim, os nossos irmãos na conscientização de que a gente paga um plano e que ainda tem um valor significativo de coparticipação. E que se eu usar esse plano de forma desmedida,
pode ser que naquele mês o valor que eu usei de coparticipação, ele atinja uma sinistralidade, um patamar muito alto, né, de valor que a nossa secretaria não vai conseguir pagar, né? Outra coisa que nós vamos precisar é, na gestão dos nossos recursos, que é um item novo que entrou, inclusive, no nosso manual, né? Que é que os irmãos que têm plano de saúde não devem fazer tratamentos fora do plano de saúde, certo? Porque o que que acontece? Eu, às vezes, quero ir no médico fulano de tal, mas o meu plano não, ele não está no meu plano. O meu plano, ele não atende pelo meu plano, mas eu quero ir para ele, porque ele é muito bom, né? Então, a gente pede que saia das coordenações de casa, porque nós já estamos fazendo um sacrifício, um esforço muito grande para pagar. Gente, nós aqui na Secretaria Comunitária Geral, em novembro, nós fizemos um repasse para as missões, a gente pagou quase 200 mil de ajuda para plano de saúde. Agora, em março, se eu não me engano, foi 140 mil, por aí. Isso nem entrou o valor de Fortaleza, porque Fortaleza a gente precisa arranjar emprestado para pagar o de Fortaleza. Entendeu? A gente está devendo aqui 180 mil de Fortaleza, né? Então, são valores muito altos, então a gente precisa entender que nós já estamos fazendo um esforço muito grande para pagar os planos de saúde. Então, não dá para a gente pagar plano de saúde e pagar tratamentos por fora. Tem alguns que são exceções, né, e que a gente pode dialogar, e vocês perguntam para a gente, tá certo? Mas, a princípio, por exemplo, eu quero ir no psiquiatra, mas ele não atende pelo plano, né? Vamos discernir juntos, porque um psiquiatra é tão caro, né? Tão caro. Terapia não, terapia porque realmente as terapias que os planos de saúde oferecem às vezes não são tão bons mesmo, né? Mas, por exemplo, tá na moda agora suplementação, né? E é caro, são caros esses tratamentos. Tratamentos para engravidar, tratamentos para, enfim, são tantas coisas que o plano, que às vezes os irmãos eles querem por fora e que a gente já está fazendo um grande esforço, né, para pagar esse plano. Então, a gente quer conscientizar, quer ajudar nessa conscientização. Semana que vem nós vamos ter um momento com os coordenadores de casa, eu vou falar isso também, né? Outra coisa que a gente precisa criar são os critérios de prioridade do que é o nosso caixa. Então, por exemplo, eu às vezes deixo de dar uma consulta para um irmão para pagar o transporte. Vocês sabiam que na Secretaria de Fortaleza eles não pagam transporte? A gente aqui na Diaconia, que é a nossa Secretaria Comunitária de Fortaleza, se a gente precisa ir no médico, a gente precisa desembolsar R$ 60 de gasolina para ir para o médico e sai do nosso repasse, porque a secretaria não pode. E às vezes a gente fica colocando o transporte acima de uma consulta, acima de um medicamento. Então, o transporte não é a nossa prioridade. Ele pode ser, pode, se a secretaria pode pagar, mas se a secretaria não pode, ele não precisa entrar na prioridade das nossas despesas, tá certo? Então a gente vai precisar ordenar algumas coisas, mas aí no retiro a gente vai aprofundar cada vez mais, né? Porque a gente vai precisar crescer mesmo aí na nossa administração financeira, certo? E é, é, E outra coisa que eu queria falar para vocês, que é muito importante, é que a gente às vezes fica, ai, esse plano, meu Deus, esse plano, eu não confio nesse plano, porque esse plano. Bem, eu vou dizer uma coisa, quando alguém vem para mim, eu tenho 5 filhos, né? Um mais bonito que o outro, os meus filhos. Mas eu fico muito triste, quando eu me esforço muito por algo para eles e que eles não gostam.
Então, às vezes, a gente parece, assim, nós parecemos crianças mimadas que querem porque querem o meu plano de saúde, né? Sem entender que nós estamos numa vida comunitária. Então, plano de saúde também não é mais o meu, é o nosso plano de saúde. É o plano que foi viável para toda a comunidade, certo? E nós buscamos dar o melhor, que é a Unimed. A gente sabe que a Unimed não é bom em todo lugar, mas a nível nacional ainda é o melhor, né? É, o que me ofereceram aqui de Que Saúde, Live Saúde, Apvida, como é o nome daquele? Humanas, não sei o quê. Olha, inventaram o nome de plano de saúde aqui adoidado. Oferecendo, quando viram o nosso número, quando viram que a gente queria fazer um plano coletivo, apresentaram aqui tantas coisas para a gente e nós escolhemos o melhor. Porém, o melhor dentro da possibilidade de uma adesão coletiva, tá certo? Então, se a pessoa for reclamar porque o meu plano foi excluído, eu não tenho mais o meu plano, não, nós temos o nosso plano. Nós estamos inseridos dentro de uma vida comum, tá certo? Se o meu plano antigamente era muito bom, esse plano também é bom. Tem as adaptações, né? Ele precisou ser feito todo Unimed, por quê? Porque nós somos missionários, a gente vai de um lugar para o outro, e quando a gente é transferido, se a gente faz um plano de saúde que na outra região não atende, aí dá uma confusão, aí a carência, aí tem que cumprir carência, enfim, são várias questões, certo? E que, se você tem dificuldades, partilhe conosco, especialmente com o Gabriel e a Melissa, tá certo? Da assistência comunitária, que são eles que estão respondendo hoje pelos planos de saúde, porque nós vamos dialogar com a Saluplan, né? A Saluplan, que é essa administradora de benefícios, ela, nós temos contato direto, né? E nós fazemos diálogos praticamente todos os dias com a Saluplan. Então, contem conosco para as dificuldades que vocês forem sentindo. Mas eu queria pedir que vocês nos ajudem a expulsar todo sentimento, todo espírito de murmuração. Nós estamos passando por adaptação. Eu, todo dia, quando eu vou pedir autorização de algum exame, eu sofro. Por quê? Porque antigamente, o meu era Unimed Ceará, eu só chegava, pedia minha autorização e pronto. Estava aqui, Unimed Ceará, não tinha intercâmbio, não tinha nada. E agora não, agora eu preciso colocar lá no site, eu preciso anexar uns documentos, eu preciso esperar o tempo da resposta da Unimed Piracicaba, entendeu? Para mim era muito mais fácil o plano de antes. Mas eu me sinto feliz, por quê? Porque nós estamos vivendo algo que é coletivo, algo que é comunitário, né? E que a comunidade toda está tendo acesso. Antes éramos só 30%, eu não sei quantos são hoje que tem plano de saúde. 709 pessoas com plano de saúde. Gente, 250 pessoas a mais com plano. Irmãos que não tinham plano, né? O nosso Adson aqui não tinha plano, agora tem, né? Pessoas da sua missão que não tinham plano e agora tem, né? Irmãos que sofriam porque não tinham plano e agora tem, né? Então, bendito seja Deus, a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus é bom. E porque tem gente como eu, como você, né? Como tantos outros irmãos espalhados nas outras secretarias se esforçando muito para pagar os planos de saúde dos nossos irmãos. Amém. Gente, como o nosso horário está bem estourado, tem duas pessoas aqui que levantaram a mão. Queria pedir que fosse bem rapidinho, tá certo? Porque o assunto de hoje é grande, né? As explicações aqui foram grandes. Mariana, Santo Amaro, pode falar. Patrícia, eu concordo demais com tudo que você falou. Maria, estou muito feliz pela sua partilha, assim. Mas eu queria dar uma sugestão de talvez
a possibilidade de fazer essa mesma partilha que você fez para nós, secretários comunitários, fazer para toda a comunidade também, assim, né? Não sei se uma live, um vídeo explicativo. Eu não sei explicar do jeito que você explicou. Ah, Maria, eu fiquei ouvindo assim, eu falei, meu Deus, que paciência você teve para explicar para nós e viver também todo esse processo, né? Em vista do bem comum da comunidade. Mas, assim, deixo como sugestão. Muitas pessoas me perguntam sobre o plano de saúde. Tem coisas que eu sei responder, assim, tem coisas que eu não sei responder. Mas, assim, eu acho que seria interessante para que todo mundo compreendesse a mentalidade. Que questionam, ah, mas por que escolheram esse plano? Que tem 40% de coparticipação. Melhor não tivesse escolhido. Mas foi visto em vista do todo, né? Eu tô com a câmera desligada também porque a internet tá bem ruim. E aí, assim, eu acho que favoreceria a vivência dos irmãos que têm o plano de saúde e também dos próximos que vão entrar no plano de saúde, né? Deixo como uma sugestão de fazer esse movimento comunitário. Ótimo, Mariana. Eu vou explicar depois. A Juliana vai falar e depois eu dou essa explicação aí para você, viu? É porque tem muita gente pedindo isso. Eu já me comprometi de fazer, só que eu nunca arranjei esse tempo. Mas vai dar certo, um dia vai dar certo. Vai, Ju. Então, na verdade, era a mesma coisa. Eu ia dar sugestão de partilhar, ia sugerir que fosse naquelas lives da comunidade de vida que a gente tem uma vez no mês, né? Aquela formação geral, talvez pudesse. E também as informações de uso. Como são muitos irmãos que estão começando agora, tipo aqui, hoje mesmo teve uma necessidade, a gente, vou olhar aqui qual é o pronto-socorro mais próximo. E não aparece, porque como o mapa está em mapa de Piracicaba, não aparece os locais mais próximos de atendimento, de urgência, ou outros detalhes para o uso do aplicativo mesmo, sabe? É Ah, isso. Obrigada. eu vou tentar só mostrar para vocês aqui, eu não sei se vai dar para ver. Peraí, vai abrir aqui. Existe uma. Não dá para ver direito, né? Ó, existe uma parte aqui no aplicativo, não dá para ver. Deixa eu ver aqui se eu diminuir aqui a luz. Não dá. Existe uma parte aqui no aplicativo chamada Guia Médico, certo? Bem aqui no aplicativo, é porque não dá para ver para vocês, tá ruim aí por causa da luz. Mas aqui embaixo tem falando Guia Médico. Você vai clicar em Guia Médico. Aí tem aqui, ó. Urgências e emergências, hospitais, médicos, laboratórios, clínicas e outros profissionais. Aí, por exemplo, eu quero ver médico, tá? Eu vou clicar aqui em médico. Ele já vai abrir a minha localização, a Aquiraz, mas eu não quero em Aquiraz. Eu quero em Fortaleza, tá? Eu vou digitar aqui Fortaleza, Ceará, certo? Digitei aqui Fortaleza, Ceará. E aí tem aqui o bairro, que é opcional, se você quiser procurar por bairro, e tem a especialidade. Eu vou procurar aqui alergia e imunologia, tá? E aí eu vou buscar aqui, certo? E aí ele vai me dar uma série de médicos que atendem pelo meu plano, tá? Certo? Ele vai dar as localizações aqui em Fortaleza. E aí, o que é que eu vou fazer? Essa carta, né, de médico, Uniflex não faz. É só o bem de todos, tá? O Uniflex não tem essa opção. Eles receberam um link no e-mail, no kit de boas-vindas, que eles vão fazer o mesmo processo, mas no navegador da internet. Tá. A Isabela está explicando que quem é plano Uniflex recebeu um link no e-mail que vai fazer o mesmo processo, mas é no navegador e não no aplicativo, tá certo? No navegador da internet, não no aplicativo, tá? Então, aqui, eles disseram o quê, né? O pessoal da Saluplan, que tem médico credenciando e descredenciando da Unimed todos os dias, como clínicas, hospitais também. Então, por exemplo, eu quero marcar para essa doutora Liana Maria, aqui que eu encontrei aqui, uma alergologista. Eu vou ligar para lá e vou perguntar se eles atendem o plano Unimed Intercâmbio, Unimed Piracicaba, certo? Então é muito importante que antes da gente ir, a gente
ligue e pergunte se eles atendem. Para quê? Para a gente não dar viagem perdida. Tipo nós aqui que moramos aqui no interior, né? Temos que pagar R$ 60 de gasolina. Chega lá, ele não atende pelo plano, aí a gente chora, né? Então, é importante a gente ligar e perguntar antes, né? Queria marcar com essa doutora Liana, ela atende pela Unimed Intercâmbio, Unimed Piracicaba, atende, né? Da mesma forma vai ser o Uniflex, né? O Uniflex, ele é muito mais restrito, tá? O Uniflex, ele atende mais na rede própria da Unimed, não tem tantos médicos de fora, certo? E com relação a essa solicitação que vocês fizeram, já tem, assim, alguns irmãos, algum tempo me pedindo realmente para fazer um momento com a comunidade de vida, tanto explicando a questão do plano, né, como também explicando alguns tipos de despesas próprias da secretaria comunitária, né. Então, vou tentar, estou tentando aqui, né? Graças a Deus, a minha agenda é bem lotada, porque além da secretaria, né, eu tenho 5 meninos e a vida é bem puxada, assim, né? Mas vai dar certo, viu? Eu estou realmente querendo fazer isso para ajudar vocês na missão de vocês, né? Porque às vezes as pessoas, por não entender, né, ficam querendo, né, coisas a mais, né? Por exemplo, às vezes a gente vê as próprias mães, né, querendo que a secretaria pague o esporte do filho no colégio, né? E não é o papel da secretaria, né? A secretaria ajuda ali no material escolar, paga o material escolar dos filhos até a sua idade escolar. Quando já vai para a idade universitária, cursinho, já não é mais a secretaria, isso está no documento das famílias, né? Já não é mais a secretaria, já não é mais responsabilidade da secretaria. Cursos de idiomas, de não sei o quê, mas às vezes as pessoas vão pedindo para a gente, vão se chateando com a gente, por quê? Porque não entende por que que a secretaria não pode pagar, né? Então, é por esse e outros motivos que os secretários, mesmo os antigos, né, já têm pedido isso para a gente gravar. É uma sugestão, né, de ser nessa live uma vez por mês, daí da comunidade de vida. A gente pode dialogar aqui com a Angélica, né? Mas a princípio eu estava pensando em gravar e vocês virem ali com o formador comunitário um dia para passar esse vídeo e fazer também uma prestação de contas, né? Muito interessante quando a gente faz a prestação de contas da secretaria, tá certo? Gente, eu acho que hoje a gente extrapolou muito o nosso horário, né? Mas bendito seja Deus, assuntos muito importantes. Eu sei que vocês estão cheios de dúvidas aí do que a Gel falou. Tudo isso que a Gel falou é de extrema importância para a gestão financeira, é, para a gestão financeira da secretaria, certo? E todas as dúvidas que vocês forem tendo, vão procurando o acompanhador de vocês financeiro, né? Por que que eu sou do arquivo e estou tendo que ouvir essa questão financeira? Porque eu faço parte da equipe da secretaria comunitária, né? Por que que eu nem sou, eu sou só secretária, nem sou financeiro, por que que eu tenho que aprender tudo isso? Porque é muito importante que o secretário comunitário ele tenha um conhecimento mínimo de tudo que a secretaria comunitária faz, né? Então, até para a gestão, que quem é o gestor é você, secretário comunitário, não é o financeiro, né? O financeiro vai fazer ali os lançamentos, vai realizar os pagamentos, mas ele não é o gestor financeiro, né? Ele não é ele quem decide, é você, secretário comunitário. E para você tomar decisões, você precisa entender um pouquinho como é que está o seu caixa, né? Eu não posso dizer sim se eu não tenho dinheiro, eu não vou dizer não, eu tendo dinheiro, né? Então a gente precisa entender o que é que a gente tem, o que é que a gente não tem, para também tomar as decisões. Amém? Então queremos agradecer. Semana que vem, na terça-feira, nós vamos ter mais um momento do financeiro, a parte 2, né? Que vai ser mais sobre os documentos fiscais contábeis, que vai ser com a Angélica, certo? E desde já quero pedir orações
Nós vamos ter retiro amanhã e sábado da assistência comunitária. Queria pedir a vocês também as orações pelo nosso retiro, tá bom? Vamos encerrar o nosso momento aqui, entregando nas mãos da Virgem Maria. E eu prometo, gente, que eu vou gravar esse vídeo. Ou eu vou falar com a Angélica para ser um dia nessa live aí da comunidade de vida. Mas vamos rezar para que seja feita a vontade de Deus, tá bom? Nas tuas mãos, Maria, colocamos toda a nossa vida como comunidade, todos os secretários comunitários e suas equipes, todos os irmãos, especialmente, ó Virgem Maria, aqueles que mais necessitam da nossa intercessão. Colocamos nas tuas mãos o nosso trabalho e também a necessidade de crescimento do nosso trabalho para o bem da comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até terça-feira que vem, gente. Um grande abraço. Tchau, Eriquinha.